é o seguinte. Eu vou gravar esse vídeo aqui para mostrar os custos que é ser Uber, né? Veio o novo passe, isso me fez fazer muitas contas que eu já não fazia e que eu acho que eu nunca tinha feito antes de forma tão precisa. E eu quero compartilhar isso com vocês, certo? Porque, né, como nós sabemos, o novo passe veio para destruir com tudo, né? As corridas não aumentaram o valor, mas agora você paga para trabalhar. Tudo a mesma coisa, só que com um gasto estratosférico a mais. Eu vou colocar junto do meu vídeo aqui, né? Na tela, meu bloco de notas onde eu anotei tudo. Cara, é uma coisa bem triste, bem triste. Eu vou lendo ali o que eu escrevi, porque isso vai me auxiliar, correto? Nas minhas contas, deixa eu ajeitar isso daqui, certo? Vou até fazer assim que eu acho que vai ficar melhor. Correto. Aqui acredito que fique melhor. Nas minhas contas, eu joguei os custos todos para um valor abaixo da realidade e os ganhos para um valor acima da realidade. Então, né, é como se ele estivesse gastando menos do que é realmente gasto e ganhando mais do que se realmente gasta, do que é a realidade mesmo do que a gente enfrenta no dia a dia, certo? Então, vocês vão estar acompanhando aí, que vai ter na tela a mesma coisa que eu, mas é um carro, teoricamente um Fiat Mobi, certo? De gasolina, eu coloquei R$140 de gasolina por dia, rodando 200 km por dia, certo? Então, 1 litro igual mais ou menos ali 10 km, certo? De autonomia do seu carro. Tem uns que são menos, tem outros que são mais, mas geralmente é uma média, certo? E coloquei as corridas com média de 1,70 por km, né? O litro do combustível custando R$7, mas a gente vai levar isso mais adiante. A manutenção eu coloquei como se fosse R$25 por dia, R$650 por 26 dias trabalhados, correto? Apesar do mês ter 30 dias, a gente coloca só os dias trabalhados, tirando essa base da manutenção, que é troca de óleo, filtros, revisões, pneus, freios, suspensão, embreagens e outros. O seguro do veículo eu coloquei R$350 por mês, certo? De um Fiat Mobi de mais ou menos R$80 mil, acredito que seja mais ou menos isso daí mesmo, que dá R$13,45 por dia. IPVA licenciamento é R$3.200 aqui em Minas Gerais, desse carro, certo? Que dá R$10,25 por dia. Depreciação do valor do carro, R$18 mil em 3 anos, joguei muito para baixo. Isso daí é menos do que um carro normalmente já tem de depreciação, certo? Que aí, e um carro que uma pessoa usa pro dia a dia comum sendo bem tratado, sem ser de Uber. Eu joguei para baixo mesmo, para tentar ajudar o máximo possível, certo? Para não parecer que eu tô exagerando. E aí dá R$19,23 por dia, certo? Para você ter uma noção, 3 anos operando corrida de 200 km por 26 dias no mês, vão aumentar somente pelo trabalho, retirando o uso particular, 187.200 km nesses 3 anos que seu carro vai ter de quilometragem, se você não usar ele para mais nada, só para o trabalho, correto? A lavagem e higienização, mais ou menos R$150 por mês, certo? Isso varia, vai ter gente que nem vai fazer isso, que eu acho doideira, ou vai fazer em casa, né? Mas dependendo do que acontece com o seu carro, você vai ter que fazer sim uma lavagem e uma higienização, o que dá R$5,76 por dia. Plano de internet móvel, mais ou menos R$70 por mês. Tranquilo também, igual eu te falei, jogando tudo no real. R$2,69 por dia. Multas, R$200 por ano. Ah, mas Pablo, eu não tomei uma multa esse ano. Ou eu nunca tomei uma multa. Loucura. Vai ter gente assim, mas vai ter gente que tá tomando 2 mil de multa por ano. Joguei pra baixo. Alimentação na rua, R$10 por dia. Você tá rodando aí, meu irmão, você gastar R$10 ali pra você comer um salgado, pra você comprar uma água, que às vezes você vai ficar com sede e falta água. Joguei a média aí de você jogar R$10 por dia, entendeu? Você comprar umas balinhas pra você ir comendo durante o dia, meu irmão. Pô, não é possível. Financiamento ao aluguel do veículo, 2 mil por mês, certo? Joguei muito pra baixo, muito pra baixo. Que aí um carro de 80 mil, você entra com financiamento aí com uma parcela de R$2.000, é muito difícil de você conseguir. Um carro zero, Fiat Mobi de 80 mil reais, você conseguir uma parcela de R$2.000, tá? Nossa senhora. E parcelão de quantas vezes? Nossa. E aluguel também, aluguel geralmente desse carro aí é mais do que isso também, joguei para baixo. Dá R$76,92 por dia, certo? Você precisa ter um carro, correto? Isso tem que entrar na conta, ainda mais pelo tempo que se demora para pagar um carro. Férias, certo? Coloquei R$272,72 por mês trabalhado de férias, que dá R$10,48 por dia, certo? Tem que contar que é um salário de 3 mil juntado durante os 11 meses de trabalho, certo? Que é considerando o valor de um salário desejado para a profissão de motorista ali, pelo tanto que você trabalha, pelo tanto de risco que você tem, pelo investimento que você tem que colocar, de no mínimo 3 mil,
Porque aí dá isso por mês que você tem que juntar. Porque eu estou considerando para fazer um comparativo como se você tivesse um trabalho normal, certo? Não sei se eu comentei sobre isso, mas vai estar escrito ali por baixo. É como se você estivesse trabalhando de motorista de Uber na escala 44 horas semanais, que é a escala 6 por 1, certo? 8 horas por semana, 8 horas por dia de segunda a sexta, 4 horas no sábado, que dá 44 horas semanais, que é um emprego padrão, emprego normal pra caramba, certo? Você pode mudar os dias da semana e tudo mais, mas no final de tudo dá 44 horas por semana. E aí, teoricamente, você teria que ter férias também, né? Tem outras coisas que você não vai ter de Uber, mas tentando colocar dentro da realidade. Passe de corrida do aplicativo, R$ 83,00 o dia, dá R$ 2.158 no mês, aqui na cidade de Juiz de Fora, que é onde eu moro, certo? R$ 83,00 o dia do passe. Só de passe vai R$ 2.158 por mês. E as corridas não melhoraram valor nenhum pra ninguém, tá? A mesma coisa de sempre. Além de descontar ainda, apesar do passe ser zero, teoricamente, certo? Parou, Zeus! Parou! E o total por dia na semana te dá menos R$ 397,42 no dia. Por mês dá menos R$ 10.332,92. Você vai sair para trabalhar, trabalhando nessa escala normal de 8. Só um momento que meu cachorro tá latindo. Trabalhando na escala de 8 horas por dia de segunda a sexta, 4 horas no sábado, 44 horas semanais, que é o padrão de um CLT, no trabalho mais fudido que pode ter, no pior trabalho que dá pra se ter, entendeu? Que é o de 6 por 1. Você vai estar saindo devendo R$400. R$400, certo? Não vou ficando prolongando não, que eu não quero que isso dure demais. O ganho por KM tá em R$ 42,50 a hora. Joguei pra cima. Todo mundo sabe que eu joguei pra cima, certo? Porque todo mundo gosta de mentir falando outros valores, mas a verdade é que você tá ganhando R$ 42,00 por hora, toda hora, durante as 8 horas que você vai trabalhar, durante os 26 dias, é mentira, certo? E as corridas com média de 1,70 por km, que todo mundo gosta de falar que não pega as corridas baixas, mas pega. Vai pegar porque você não pega corrida nenhuma, você vai ficar o dia inteiro parado e aí você não vai fazer as 42 horas na semana, na hora, certo? Então, R$ 42,00 por hora, R$ 42,50 por hora, e 1,70 por km rodado, que deu isso dos 200 km rodados no dia, certo? O ganho por dia na semana rodando assim, na escala 6 por 1, 44 horas semanais, dá por mês R$ 7.480, que aí dá por dia na semana dividido ali pelos 30 dias que é assim nem se faz o trabalho do CLT, que você ganha também pela sua folga, você divide o valor do salário do CLT pelos 30 dias. Então, por dia na semana, apesar, dá R$ 249,33. Ah, Paulo, mas eu rodando 8 horas com R$ 42,00, tá dando 320, 300 e poucos, né? Dá, mas aí você tem que dividir pelo dia que você vai rodar 4 horas e pelo dia que você não tá rodando, que é R$0. É assim que se calcula o valor também do seu trabalho. Quer questionar? Pesquisa aí como é que se calcula e vê como é que se calcula o valor do CLT. Correto? Então dá R$ 7.480 no mês que você ganha, rodando nessa escala. E ganhando muito bem, pela hora trabalhada, pelo que é a realidade, né? Muito bem pelo que se ganha atualmente, porque ganhando mal, né? Mas ganhando mais do que é a verdade que se ganha. Do que esse povo fica mentindo aí falando que tá ganhando. A diferença entre ganho e gasto é menos R$ 2.852,92. Você sai perdendo no mês, se você for fazer a conta correta, R$3.000. R$3.000 que você sai perdendo no mês. Cara, é um absurdo, cara. Meu Deus. E eu coloquei várias outras coisas aqui depois, mas eu já vou me adiantando que, tipo assim, nossa, mas isso não faz sentido, porque senão estaria todo mundo falido. É porque ninguém faz essa conta. O pessoal não guarda o dinheiro e vai, ó, se lasca depois tudo de uma vezada. Entendeu? Não tira férias, trabalha 14 horas por dia. Cara, não faz nada, não paga. Tem gente que não tá pagando IPVA, não tá pagando seguro, não paga a manutenção do carro direito, entendeu? Roda todo lascado. Quando for vender o carro, vai perder da depreciação muito mais do que eu te falei ali. Vai ter que comprar um outro carro que vai estar muito mais caro com a inflação. Caraca, velho, é loucura, é loucura. Entendeu? E tipo assim, antigamente até poderia dar um pouquinho, o cara forçando muita barra, porque só se tá menos R$ 2.852, você tem que lembrar que o passe de corrida já tá tirando R$ 2.158. Então antes do passe, pelo menos, o déficit era menor. E aí você fazendo as contas erradas, porque eu tenho outras contas aqui já planejadas para mostrar no bloco de notas,
você conseguiria, né, tirar um lucro verdadeiro, né? Você tirando todos esses outros gastos, que aí o cara ia se lascar depois, ou o cara não consegue fazer essa conta, depois fica lascado, tem que pedir dinheiro pra agiota, dinheiro pra familiar, dinheiro pro banco, se lasca, mas fazendo a conta errada, teoricamente o cara receberia um salário antes do passe, né? Conseguiria ganhar um dinheirinho de verdade pra estar fazendo alguma coisinha. Mas agora, meu Deus, vou descer aqui pra eu poder ver de novo esse negócio do bloco de notas, certo? Eu vou deixar 3 comentários que eu tenho aqui, para caso vocês queiram ler, vocês leiam, mas eu vou pular eles direto, certo? E aí você colocando, por exemplo, gastos errados, e antes do passe, né? Que aí você coloca só a gasolina, R$140 de gasolina, certo? Deixa eu até refazer aqui, que eu tinha mudado uma outra coisa aqui para melhorar o ganho, para falar ainda que tá ganhando mais, para tentar ajudar, porque parece bizarro, fica impossível até de acreditar. Mas vamos voltar. Gastos errados. E antes do passe. De gasolina o cara gastava R$140. De PVA licenciamento teria que gastar R$3.200 por ano. R$10,25 por dia. Plano de internet mais ou menos R$70. R$2,69. Financiamento o aluguel do carro R$2.000 por mês. R$76,92. Total por dia na semana dava menos R$229,86. Total por mês menos R$5.976. Certo? Com um total de ganho de R$7.480, sobrava do ganho R$1.503 para ele trabalhar nessa escala 6x1, 8 horas por dia, tudo mais. Por isso que antigamente, antes do passe, pelo menos dava para você tirar um dinheirinho. E aí os caras trabalhava 12, 14 horas por dia e tirava mais do que esses 1.503, mas para ser escravizado, né? E isso para tirar 3.000. Cara, você tá trabalhando 12, 14 horas por dia, sem uma folga, sem ter férias, sem ter direito nenhum, sem ter plano de saúde, sem ter plano de nada. Você não consegue nada pra tirar R$3.000. Isso é menos de 2 salários mínimos, cara. Eu não sei se vocês conseguem entender, é pouquíssimo. Se você entra de motorista em algum lugar, só do que você ganha de periculosidade, de um salário, com mais um vale alimentação, com as coisas, mesmo que tenha os descontos, você ganha isso, meu irmão. Pra ter férias, pra ter tudo. E igual eu tô te falando, isso aqui é a conta errada. E a conta antes do passe. Eu não coloquei o passe aqui. Se eu colocasse simplesmente o passe que tá agora de R$83, os 2.100 já ganhava, já é mais do que os 1.500 que sobrava. Se eu colocasse simplesmente o passe que agora já é realidade, já tem que pagar, mesmo na conta errada que você fizer, todo dia você tá lá pagando. Não tem escapatória não, meu irmão. Cara, pra você trabalhar no emprego onde você arrisca sua vida, você pode perder seu bem, você investiu num carro de 80 mil, de 150 mil, que nem tem gente investindo, pra andar na rua, você poder ser assaltado, você poder ser morto. Você tem que ficar aguentando cliente ridículo, cliente fazendo merda pra lá e pra cá, um montão de coisa errada. Caraca, velho. Pra você, no mundo ilusionário, no mundo de ilusão, você tá ganhando 3.000 por mês? Porque os caras vendem que tá ganhando 5, 7 mil por mês. Mentira. Pelo amor de Deus, se você acredita nisso. Você não trabalha nisso e você é muito iludido. O cara tá ganhando 5, 7 mil por mês de Uber. O cara tá tirando só a gasolina na conta e olhe lá. Ele tá andando eu não sei em que carro. Se você colocar um carro elétrico, hoje em dia um carro elétrico, com um passe, com tudo mais, no cálculo errado, ele tá tirando seus 3 mil por mês líquido. Pra tá rodando com um carro de 150 mil. Que nem doido. Rodando pra baixo, pra cá, depreciando pra caramba, dando um montão de coisa errada, vários riscos. Nossa, é tanta coisa, meu amigo. Não faz sentido. Eu vou deixar as contas aqui pra vocês verem e aí vocês me falam o que vocês acham. Porque não faz sentido, velho. Cara, que isso? Eu vou terminar esse vídeo porque vou postar, porque senão não ia postar. Eu ficava pensando se eu postava, se eu fazia essas contas, se eu não fazia. E aí comecei a ver uns vídeos do pessoal comentando sobre ganho de Uber, gasto, como é que tá as coisas atualmente. E aí você vê um montão de gente que uns criticavam, outros defendia, mas aí você via que ninguém fazia a conta correta, mano. Entendeu? E eu nem coloquei um MEI aqui, eu tenho certeza que vai ter gente falar que eu esqueci de colocar outra coisa. Eu pesquisei pra ver quanto seria o imposto de renda de alguém que estaria tirando 10 mil por mês de faturamento, mas como você tem que pegar esse faturamento e dividir por um certo valor lá para ver o valor líquido, você não paga imposto de renda, mesmo sendo acima dos 5 mil, que seria o mínimo teoricamente. Isso para quem tá pagando o MEI. Mas é muita coisinha, cara, que faz com que não esteja valendo a pena. De jeito nenhum, não faz sentido matematicamente falando, cara. Só faz sentido se você estiver fazendo tudo errado e uma hora a conta vai chegar. Pode ser daqui a 2, 3 anos, mas uma hora vai chegar a sua conta, irmão.
E quando chegar, você vai ficar lascado. E tipo assim, as minhas contas foi tudo pensando que o cara vai ser o melhor do mundo. Ele nunca vai ficar doente, nunca vai ter um acidente, ele nunca vai faltar um dia a mais, ele não tem um feriado. É 26 dias direto, tudo dando certo, você conseguindo a melhor média possível todas as horas do dia. E mesmo assim não tá fechando a conta. Eu não sei o que te dizer. É isso. Entendeu? Quem acha ainda que tá valendo a pena, vai em frente. Eu acredito fielmente que não está valendo. É isso. Vou postar esse vídeo e espero que algumas pessoas consigam ver e que isso ajude algumas pessoas. Se Deus quiser.